Olá pessoal, tudo bem com vocês? A receita de hoje é um pão de batata doce que me encantou, eu tenho certeza que vai encantar você também. Então vem comigo para aprender o passo a passo. E já comecei aqui pela batata doce, vamos começar cozinhando ela, tá? Eu cortei em rodelas assim, cozinhei na água. Quando eu cravei o garfo que estava macia, já tirei. E eu já tô amassando ela aí, bem amassadinha, tá? Com ela quente ainda, que eu acho que fica mais fácil. A gente vai amassando e vai colocando para dentro da xícara, que nós vamos precisar de uma xícara de batata doce. E em quantidade de batata doce, é mais ou menos uma batata doce média, tá? Xícara com capacidade para 200 ml é o que eu tô usando, tá? E aí já coloco a água morna, 500 ml de água morna na vasilha, 3 colheres de sopa de açúcar, tá? E misturo bem esse açúcar aí até dissolver. Assim que dissolver, eu já venho com a minha xícara de batata doce, coloco aqui na vasilha, dou uma misturadinha aqui, tá? Vou misturar, vou pegar outra colher aqui para misturar e vou misturar esta batata doce. Misturei aqui e já vou adicionar agora uma colher de sopa de fermento biológico, tá, pessoal? Fermento biológico e misturo. E agora eu já venho aqui com 2 colheres de sopa de banha, tá? Pode ser margarina, pode ser manteiga, tá? A gordura que eu vou usar aqui para esse pão é a banha, porque eu gosto muito. Dou uma misturada aí também e já vamos começar a colocar a farinha de trigo. Aqui eu venho colocando a farinha de trigo, tá? Aos poucos. Coloco aqui algumas colheradas de farinha de trigo e vou misturando, coloco mais um pouco, vou misturando até chegar no ponto desejado que vocês já vão ver aqui, tá bom? E a quantidade de farinha que eu usei foi 1 quilo de farinha, tá? Esse pão vai um pouco mais de farinha do que o outro que eu tenho a receita aqui no canal, que também é maravilhoso, que é só com farinha de trigo. Se você ainda não viu, vai lá assistir. Mas esse aqui vai um pouquinho mais de farinha, ele tem um rendimento muito bom. E assim, ó, o legal desse pão aqui é que ele dura mais tempo com umidade na massa, justamente por causa da batata doce. E ele não é um pão que fica com muito sabor, com um sabor intenso de batata doce, tá? Para você já ficar sabendo. Você sente a diferença sim, né? Dá para ver a textura ali e tudo, mas o diferencial desse pão que realmente a batata doce traz é a umidade na massa. Então aqui eu vou estar utilizando 1 quilo de farinha, vai ser o suficiente, mas pode variar aí a quantidade de farinha que você vai usar de acordo com a sua farinha e até mesmo com o tempo aí na região onde você mora. Se o tempo é mais seco, se o tempo é mais úmido, também interfere. Tá gostando do vídeo? Aproveita e curte aqui e também se inscreve se você ainda não é inscrito e não esquece de ativar o sininho das notificações. E agora eu adiciono 1 colher de chá de sal aqui nessa massa e vamos misturando, tá? Aí conforme ela for ficando mais firme, não tem jeito, tem que colocar a mão na massa. Agora eu coloquei a mão na massa aqui, tá? E aí já vou passar para a bancada, pra gente terminar, finalizar aí a textura dessa massa na bancada, tá? E aí você vai colocando farinha e já vai sovando, tá? Conforme você sente que precisa de mais farinha, vai polvilhando mais farinha e vai sovando, porque aí quando chega no ponto já ideal da massa, aí você já tá com ela prontinha, não precisa ficar sovando, ok? E o ponto dela é quando ela já não está mais pegando na mão, né? Não tá mais grudando na mão da gente. Então vai colocando, mas porém ela ainda tá macia, porque ela ainda tem bastante umidade na massa, tá certo? Chegando nessa consistência, agora a gente volta ela para a vasilha onde a gente preparou a massa e vamos deixar ela descansando, tá bom? Eu gosto de polvilhar farinha no fundo da vasilha para não ficar grudando a massa ali. A gente coloca dentro da vasilha, tá? Cobre com um pano e deixamos descansar por 30 minutos. 30 minutos e olha que linda que ela ficou, já cresceu bastante. E agora eu vou tirar ela aqui da vasilha e eu vou dividir esta massa em 3, tá? Dou uma sovadinha aí nela só para tirar o ar, né? E aí divido ela em 3 e você pode fazer os pães conforme você achar melhor, tá? Eu vou mostrar aqui como é que eu faço.
Estico aqui com o rolo de macarrão, tá? E aí vou enrolando ela assim, tá? E dando uma leve pressionadinha, acomodo ela e já coloco na forma untada com óleo, tá? E vou fazer a mesma coisa com as outras duas partes que eu tenho ali. Cubro novamente com o pano e deixo crescer. Agora que ela cresceu um pouco, o que que eu vou fazer, tá? Eu venho com um pincel e água e vou pincelando aqui em cima, tá? Molho o pincel na água, tiro o excesso aí e pincelo por cima de todos os meus pães, ok? Eu vou fazer isso em todos e logo em seguida já venho com a faquinha e vou cortando aí, fazendo os cortes conforme você achar melhor. Eu quero fazer uma decoração aqui. O ideal seria que fosse com uma lâmina, mas como eu não tenho, vai ser com a faca mesmo, tá? Depois desse processo aqui, eu venho já polvilhando a farinha de trigo por cima. E eu polvilho a farinha de trigo por cima, deixo ele crescer mais um pouco e levo no forno a 180 graus por 45 minutos ou até que eles fiquem bem douradinhos. E tá aí o nosso pão, olha que lindo que ficou, gente. Vamos cortar uma fatia aqui, né? E vamos experimentar esse pão. Hum. Olha essa fofura, que perfeição. Vou passar um requeijão aqui e já vou dizer para vocês como que tá. Hum, simplesmente divino. Só façam. Beijos, até o próximo vídeo.